de hoje, tá bom? Hoje nós vamos trazer um assunto muito legal, né? Que vai nos ensinar bastante coisa, tá bom? Então, boa noite aqui do Marcos. Meu boa noite também, né? Sou a Tânia, acho que vocês me conhecem. Se tem gente nova chegando aqui, né? Seja muito bem-vindo. E estamos juntos para aprendermos um pouquinho mais sobre a doutrina de Jesus, É isso tá? daí. Então eu te convido agora para que você se prepare um pouquinho para que a gente possa iniciar, né, o tema dessa noite. Nós vamos falar que não podemos servir a Deus e a Mamon, tá? Mas antes disso, vamos juntos nos unir em pensamento, nos unir sobre esses fluidos benéficos que a espiritualidade traz e nos reúne, tá? Então, fecha teus olhos agora, esquece um pouco da tua vida material e vamos nos ligar na vida espiritual. Então, de olhos fechados, de coração abertos a tudo aquilo que a espiritualidade nos traz esta noite, a luz que ilumina o nosso ambiente, essa mesma luz ilumina a nossa mente, nos auxiliando assim no entendimento, na passagem de tudo aquilo que vamos estudar nesta noite. Então nós rogamos a Deus que nos envie nesta noite os bons espíritos a nos auxiliarem, os bons espíritos a trabalharem as energias que nos circundam em nosso lar. Esses bons espíritos, espíritos benéficos, espíritos que nos auxiliam em tudo aquilo que nós necessitamos. E principalmente na nossa evolução espiritual. Então é dando graças e muitas graças ao nosso Pai, que nós estamos aqui reunidos em nome de Deus, em nome de Jesus e na companhia da espiritualidade. Que prazeroso momento, que benéfico momento em nossas vidas. Então nós pedimos a Deus que nos abençoe a todos e esteja conosco durante este momento de estudos. Que assim seja, graças a Deus. Que assim seja. E assim será, né? Nós rogamos, nós evocamos a espiritualidade nesse momento para que ela esteja junto conosco, nos iluminando a nossa mente, né? Então, nesse momento em que nós estamos aqui, se desligue do seu mundo material, tá? Assim como também me desligo do meu. Esqueça suas contas para pagar. Esqueça o programa na televisão que você tá louco para assistir, porque tudo isso é passageiro, mas o que vem de Deus é eterno, tá? Então a gente vai falar um pouquinho disso hoje. Nós vamos falar do capítulo 16, né? Não se pode servir a Deus e a Mamon, porque Mamon cultiva os tesouros da terra e Deus cultiva os tesouros do céu. E quais você vai querer levar junto com você? Os da terra você sabe que não pode. Então, se você não cultivar os tesouros do céu, o que que você vai levar na sua malinha na hora de você fazer a sua passagem, né? Vamos entender um pouquinho o que que o Evangelho fala para nós sobre isso? Olha, nessa reflexão que nós vamos fazer, lá no livro O Consolador, na psicografia do Francisco Cândido Xavier, nosso querido Chico, em resposta, né, a essa frase que não podemos servir a Deus e a Mamon, está lá na pergunta 57, o espírito Emmanuel, né, que Emmanuel era aí o mentor do Chico, enquanto o Chico estava encarnado, ele diz assim, ó, todos os homens são ricos pelas bênçãos de Deus, e cada qual deve aproveitar com êxito os talentos recebidos, porquanto, sem exceção de um só,
prestarão um dia, além túmulo, contas dos seus esforços. Ai. Então a gente já viu nesse primeiro parágrafo do que a gente está falando, o quanto nós somos abençoados. Porque Deus nos considera ricos. Por quê? Porque nós temos a centelha dele dentro de nós, né? Isso é a riqueza que ele deixou para nós. E o que é essa centelha? Dentro dela, dentro desse potinho de centelha, tem amor, tem caridade, tem compaixão, tem solidariedade, tem tudo que é virtude. E todos nós temos, tá? Todos nós temos. Embora alguns dos nossos irmãos se encontrem com essa vela apagada, né? Aí é das escolhas de cada um, mas aí a gente volta lá no final que ele diz assim, ó: um dia, além túmulo, todos nós prestaremos contas dos nossos esforços, ou a falta dele, né? Porque ele diz aqui que para cada um de nós Deus deu um talento. Aí tem lá essa parábola no Evangelho, a parábola dos talentos, né? Então, para uns, ele deu aí o talento da riqueza. E olha, vou falar, muita gente falar como eu gostaria de ser rico para poder fazer isso, para poder fazer aquilo, para poder. Mas a riqueza é a maior das provações, sabe por quê? Porque ela faz um espírito encarnado se perder facinho, tá? Porque deu um poder ao homem e ele vai se revelar, né? Então é muito fácil uma pessoa se perder pela riqueza, porque a riqueza traz o poder, traz muitas outras coisas que são tesouros da terra e não tesouros do céu. Aí vem mais um parágrafo aqui que nos diz o que Cair Barchuto disse, né? Um espírito também de grande relevância na nossa doutrina. Todos somos filhos de Deus. O Pai das almas reparte com todos igualmente os seus dons. Olha, a gente acabou de falar isso, né? A centelha divina dele que está presente em todos nós e dentro dela todas as virtudes. Então ele reparte com todos igualmente. A uns dá mais, aos outros dá menos, de acordo com a capacidade de cada um. Mas espera aí, nós acabamos de falar aqui que ele reparte igualmente. Sim, ele reparte igualmente. Mas quando ele está falando aqui, ó, de acordo com a capacidade de cada um, o que ele quer dizer isso? Nós, todos, estamos numa escala evolutiva. O que às vezes para mim hoje é errado, uma situação que eu vejo que para mim é errado, para outra pessoa não é, né? Vou dizer uma coisa muito pessoal minha. Eu abomino uma rinha de cachorros, uma rinha de galos. Eu abomino todo e qualquer judiação que se faça com os animais, tá? Para mim isso é completamente errado, porque na minha consciência o animal é o meu irmão menor, é um ser em evolução, assim como eu. Mas para algumas pessoas se torna prazeroso ver isso, né? Um jogo onde se gira o dinheiro para ver qual cachorro que vai ganhar, não importa se ele vai sair de lá despedaçado, todo estourado e ensanguentado. Então, é essa diferença que eu estou querendo dizer para vocês, tá? Essa centelha, ela é dada a todos, mas aí Deus dá a cada um conforme a sua evolução. Será que deu para entender? Se não der, você pergunta aí para gente, tá? Que eu esclareço melhor. Aí ele fala assim, ó. A uns ele dá dinheiro, a outros a sabedoria, a outros dons espirituais e, finalmente, a outros concede todas essas dádivas reunidas, de modo que um tem 5 talentos, outros 2, outros 1. Ou então,
Um tem 10 minas, outros 5, outros 2, né? Isso daqui está lá na parábola dos talentos. E aí a gente fala, o que você está fazendo dos talentos que Deus te deu? Aqui ele fala assim, a uns ele dá dinheiro. Esses são aqueles espíritos que reencarnam já numa família com altas posses, né? E vai ser preparado para talvez um suposto empresário, né? Herdar ali a cadeira de um pai numa empresa. E qual é a finalidade disso? É que a riqueza se divida e que muitas famílias possam sobreviver daquela riqueza. A riqueza não é só para aquela pessoa ou a família dela, é para distribuição, para fontes de alimentação para muitas e muitas famílias, né? Aqui ele fala assim, a outros ele dá sabedoria, porque sem a sabedoria nós não somos nada, né? Nós podemos ter estudos, nós podemos ter diplomas universitários, mas se não formos sábios, nada teremos. E há outros dons espirituais, né? Dons espirituais para que a palavra do evangelho possa ser levada a todos os quatro cantos da terra. Então, cada um de nós chega aqui a este planeta, reencarna aqui com uma grande tarefa, uma grande missão, que vai ser revelada de acordo com que o tempo vai passando, esta tarefa vai ser revelada, tá? Aí a gente vai ler um pouquinho do trecho do Evangelho, que diz assim, ó, a utilidade providencial da riqueza, provas da riqueza e da miséria. A riqueza se tornaria um obstáculo absoluto à salvação daqueles que a possuem. Se interpretarmos ao pé da letra certas palavras de Jesus e não procurarmos entender o seu sentido, né? Então a gente tem que ver o que é que Jesus estava falando, porque Jesus ele falava muito por parábolas, né? A gente já falou sobre isso, porque o povo de antigamente, da época quando Jesus estava aqui entre nós, ele não tinha como falar tudo tão bem esclarecido, explicadinho, porque não tínhamos elevação espiritual suficiente para a compreensão. Deus que a distribuiu teria colocado na mãos de alguns um meio inevitável de perdição, pensamento que contraria a razão. A riqueza é, sem dúvida, uma prova bastante arriscada, mais perigosa do que a miséria, em virtude das excitações, das tentações que oferece e da fascinação que exerce. Nós vemos muito exemplo de que o Evangelho acabou de nos dizer. Basta você ligar a sua televisão e assistir uma reportagem, onde se fala principalmente dos políticos, né? Onde nós vemos que muitos acabam se perdendo pelo abuso de poder e pelo abuso de tudo que o dinheiro traz, né? Então, a gente vê aí que é uma grande provação. E também há muitos outros que às vezes têm muito, né? São muito favorecidos monetariamente e acabam se esquecendo das leis divinas, né? E vivem somente o que o dinheiro pode dar de prazer. Mas aí a gente volta lá na primeiro que eu falei, né? Que todos nós vamos ter que ali acertar contas, né? De tudo que nós fizemos. Né? Seguindo, ó. É o supremo excitante, né? A riqueza é o supremo excitante do orgulho, do egoísmo, da vida sensual. É o laço mais forte que prende o homem na terra e desvia seus pensamentos do céu, que a gente acabou de falar, né? Às vezes a pessoa afortunada, ela
se acha um ser especial, né? Feita de outra matéria, com o corpo como se tivesse sido feito de ouro, intocável, né? Onde ele tem toda a autoridade, aonde o dinheiro dele pode comprar a tudo e a todos. E tão pobre que é, acredita que tudo isso é a felicidade. Por que digo pobre, né? Se vocês forem pesquisar lá no Evangelho a parábola do rico e do Lázaro, vão entender muito bem o que eu estou falando, tá? Vamos lá, ó. Causa tamanha perturbação que se vê frequentemente aquele que passa da miséria à fortuna esquecer-se depressa da sua condição anterior, daqueles que foram seus companheiros, que o ajudaram, tornando-se insensível, egoísta e fútil. Mas, embora a riqueza dificulte o caminho, não significa que o torne impossível e não possa vir a ser um meio de salvação na mão daquele que dela sabe fazer um bom uso. Tal como certos venenos se restabelecem a saúde, quando empregados apropriadamente com equilíbrio. Então, nós vemos também aí, né, aqui como está falando, grandes empresários hoje imbuídos em auxiliar o seu próximo, de acordo com essa situação que a gente está vivendo hoje, da pandemia, onde muitas e muitas famílias ficaram sem emprego, necessitadas, né? Principalmente aqueles que trabalham na informalidade e ficaram sem recursos, né? Então a gente vê aí grupos de empresários se unindo com toneladas de alimentos para distribuição. Esse é o verdadeiro recurso da riqueza, né? Para ser aplicado para auxiliar e não para que o rico pegue toda aquela fortuna para si e vá acumulando bens, né? Vai comprando isso, comprando aquilo, comprando casa. E o seu irmão ali, o seu irmão em Deus, está ali passando fome, sem ter nada, né? Então, isso tudo é motivo de reflexão para nós. E quando nós estamos falando aqui de ricos, vamos nos lembrar que Deus disse que nós todos somos ricos, porque temos as virtudes dele. Então, para auxiliar o seu irmão, você não precisa ser rico financeiramente. Lembre-se que você é rico pelos dons de Deus. E sendo assim, você pode ajudar de várias formas, distribuindo a riqueza que você tem dentro de você. Olha que coisa mais bonita isso. São reflexões que muitas vezes a gente não para pensar, porque quando se fala em ajuda, como nós somos extremamente materialistas, a primeira coisa que vem na nossa cabeça, eu não posso porque eu não tenho dinheiro. Mas às vezes o outro não precisa do dinheiro, né? Basta que você ajude ele com alguns alimentos que você tem dentro do seu armário, ou que você possa ouvi-lo. Tem tanta gente extremamente carente hoje precisando de alguém que os dê ouvidos, para que ele possa desabafar e falar tudo que está sendo remoído dentro do seu peito. Então, distribua a riqueza que você tem, tá? E aí a gente fala mais uns trechinhos aqui, ó. Deixa eu pegar aqui. Falamos da parábola. Ele fala aqui, né? Que um grande exemplo na época de Jesus que foi Zaqueu, né? Zaqueu, aquela música que todo mundo conhece, como Zaqueu, eu Vou cantar quero agora, hein? subir o mais alto, né? Por quê? Porque Zaqueu conseguiu a salvação quando ele conheceu Jesus, né? Zaqueu era um cobrador de impostos e ele enriqueceu também, né? Por uma riqueza assim ilícita,
né? E quando ele conheceu Jesus, ele despertou o Deus que tinha dentro dele, né? Aquela centelha cheia, aquele potinho cheio de virtudes, desabrochou nele. E aí Zaqueu, seguindo Jesus, se transformou, né? E se tornou um fiel trabalhador de Jesus. Então, todos nós, por mais endurecido que a pessoa seja, ela pode ser transformada, basta querer, né? Deus está sempre presente, sempre junto de nós. Deus está sempre ao seu lado. Olha aqui. Ixi, até a barba cresceu. Deus está ao meu lado. Por quê? Porque Deus está dentro de nós, né? Então nós juntos nós estamos sempre dividindo todas as riquezas que ele nos deixou, como nós falamos, as virtudes que estão dentro de nós, tá? Então, que possamos nos transformar feitos Zaqueu, né? E aqui ele fala para nós aqui, né? Ele fala um pouquinho mais sobre as provas da riqueza. São desafios que permitem ao ser humano considerar a precariedade dos valores materiais que absorvem a humanidade encarnada, redimensionando a existência da luz no entendimento evangélico. Agora revivido pelo Espiritismo, aprendemos a fazer distinção entre o certo e o errado, entre o que é duração passageira e o que é eterno. Encerrando assim, olha, a ricos e pobres, a cada um, Deus atribui uma missão. A pobreza é a prova da paciência e da resignação. Já a riqueza é a prova da caridade e da abnegação. Os bens da terra pertencem a Deus, que os distribui a seu grado, não sendo o homem senão usufrutuário, o administrador mais ou menos íntegro e inteligente desses bens. Então a gente precisa entender que tudo que tem aqui, que nós falamos é meu, na verdade, nós estamos aqui tomando conta daquilo, nós estamos, como lá na parábola dos talentos, para fazer com que aquilo progrida, cresça, mas não nos pertence, né? Porque o dia que chegar a nossa hora de fazer a passagem, tudo aquilo vai ficar. E quando ele diz assim, né? É mais difícil, é mais fácil um camelo passar pelo buraco da agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Por que será que Jesus disse isso, né? É simbólico isso, mas é assim, por causa que a riqueza acaba levando o homem a se perder, né? Nos tesouros que vêm de Deus. A riqueza, não estamos falando mal da riqueza, tá? Ela é extremamente necessária para o progresso da vida material, mas ela tem que ser muito bem distribuída, porque se fosse tão bem distribuída, nós não teríamos essa, essa grande dificuldade que nós vemos pessoas em extrema riqueza e pessoas em extrema miséria, né? E eu acho que o nosso Pai não se agrada disso, tá? Então, gostaria que vocês pegassem o Evangelho em casa, porque esse capítulo é grande e é um capítulo muito gostoso de ler, traz para a gente muitos ensinamentos, né? Quando se diz servir a Mamon, se a gente olhar lá, o que, que era Mamon, né? Mamon, considerado ali aquele bezerro de ouro, né? Na época de Moisés, onde o povo ia lá e idolatrava aquele bezerro de ouro, como se aquilo fosse realmente um Deus, tá? E peguei aqui um significado do que é o Mamon, né? Lá no livro O Céu e o Inferno, no capítulo 4, na descrição do inferno cristão,
na lista de ralé, de demônios de legião de vampiros, sendo Mamon um dos príncipes que comandaria tais legiões. O demônio da avareza. Puxa vida, né? Como é triste a gente saber que a gente, de repente, está seguindo um ser desse, né? Por a gente valorizar tanto, mas tanto as coisas da terra, a ponto de deixar de seguir o que é mais primordial para nós, que é o que a gente vai colocar na nossa malinha e levar para o outro lado da vida, tá? Então pensa nisso com carinho. Tudo que a gente tem, a gente precisa sim dar muito valor porque saiu do suor do nosso trabalho. Então a gente valoriza tudo que a gente tem. Mas essa valorização não pode ser tamanha a ponto de você valorizar mais um bem material do que alguém próximo a você ou que de repente não seja próximo, mas um semelhante seu, tá? Estenda a mão, nunca fale não, porque é dando que se recebe. Vamos lembrar da oração de Francisco, não é? É isso aí. É, Vero. Você entendeu? Ficou alguma dúvida no que a gente falou? Você gostou do que a gente comentou hoje, do que a gente estudou hoje, com toda essa riqueza de material que a gente tirou lá do Consolador, do livro do Evangelho, né? Céu e Do inferno. Céu e Inferno, tá? E tem outras coisas mais aqui, mas o nosso tempo ele vai se estendendo, né? E não dá para a gente falar tudo. Mas é uma riqueza de conteúdo. Fala pra gente, então, deixa os seus comentários aí se você gostou, se você tem dúvidas sobre esse assunto, se você quer que a gente fale mais sobre esse assunto ou algum outro assunto que você quer que a gente fale aqui, tá bom? Estamos aqui unidos a você, no intuito de nos elevarmos, assim como Zaqueu, juntos, tá bom? Muito obrigada por me ouvir. É isso daí. Então, hoje nós tivemos um breve relato, né, sobre servir a Deus e a Mamon. Então, vamos analisar o que nós estamos querendo servir, né? A Tânia comentando essas palavras aí. E a gente vê hoje em dia, né, como a Tânia falou, muitos empresários voltados para fazer a caridade, né? Eu espero que a humanidade dê continuidade a isso. Não é somente nos tempos de pandemia, nos momentos difíceis, mas sim a miséria se faz presente em toda a época do ano, em toda a época do ano, em vários locais do mundo. Então, é importante que aqueles que têm esse poder aquisitivo melhor, né, que possam fazer essa ajuda, essa distribuição, porque eles vieram com essa missão de saber multiplicar os seus talentos, mas também de distribuí-los. E temos conhecimento de várias pessoas famosas, né? Não somente empresários, mas sim ídolos. E um dos meus maiores ídolos, Ayrton Senna, né? Ele fazia um trabalho fantástico, anonimamente, que só foi descoberto após o seu desencarne, né? E esse trabalho continua até hoje. E seguindo esse exemplo, muitos jogadores de futebol, esportistas, fazem as suas campanhas, fazem as suas doações, é, ajudam muitas instituições, ONGs, né? Então é muito bacana quando a gente vê é, quando essas pessoas que adquiriram, que saíram de lá da pobreza mesmo, né, de situações difíceis, e hoje chegaram assim num top, né, de situação e continuam fazendo um trabalho legal. Então, eles continuam ricos, mas ajudando, né? Então, eles multiplicam os seus talentos. Façamos nós, não na mesma proporção que eles, né? Mas podemos fazer a nossa parte, mesmo que seja pouco. O pouco, às vezes, é muito.
tá bom? Verdade. E essa palavra me faz lembrar sempre o Reinaldo. Ele sempre dizia essa frase, né? E eu separei uma mensagenzinha aqui antes da gente fazer as vibrações, que diz assim: agentes do contra. A lembrança amarga não conserta o passado. A tristeza não lhe trará luz ao pensamento. O desânimo não tem condições de prestar auxílio. O azedume não pacifica o mundo íntimo. A revolta não lhe fará ver o caminho justo. A crítica é fator de mais solidão. A irritação é a companheira do fracasso. A intolerância afasta a simpatia. O ressentimento é veneno em você mesmo. A condenação é treva que se espalha. Evitemos estes agentes. Do contra, e procuremos trabalhar na certeza de que, servindo, encontraremos a bênção da alegria por nosso clima permanente de luz. Então, muitas coisas que foram ditas aqui, esses agentes do contra, nós vivenciamos isso muitas vezes, né? A gente acaba fazendo tanta coisa e não traz benefício para nós e nem para o nosso irmão. Mudemos esses agentes para os agentes do bem. E agora sim, nós vamos fazer a nossa vibração, o nosso encerramento. Aos nossos amigos que nos acompanham, que deixam essas relações, os nomes das pessoas que precisam de vibrações. É o momento que nós, todos nós juntos, nós, vocês, a espiritualidade, vai se unir uma grande energia para que todos aqueles que estão necessitando de ajuda possam ser alcançados, independentemente da sua religião, seu credo, pois nós estamos aqui para ajudar uns aos outros. Isto é ser cristão. Então fechemos nossos olhos nesse momento. Em nossa mente nós vamos colocando esses amigos, essas pessoas que precisam de ajuda, que precisam de um conforto, de uma palavra, que precisam da cura. E nós seremos o canal, a conexão com a espiritualidade, para que esses nossos irmãos, nesse instante, possam receber essa ajuda. Então vamos mentalizando, nos conectando aos nossos amigos, familiares, conhecidos, sentindo uma paz nesse momento em nosso coração, pois todas as vezes que estamos a ajudar alguém, Jesus está conosco. E essa paz que nos encontramos é Jesus dentro de nós. E a espiritualidade vai se unindo a todos que estão vibrando nesse momento e solicitando a esses nossos irmãos, mensageiros de luz, amigos espirituais ligados à falange Dr. Bezerra de Menezes, toda a equipe médica do espaço, que possam chegar até esses nossos irmãos necessitados, levando o bálsamo para todos eles, da cura, da paciência, do amor, do perdão, da resignação, do conforto espiritual, que todos possam nesse momento estar sendo envolvidos por essa energia fantástica de muito amor e muita luz. Amor que nós estamos emanando, o nosso amor, a nossa dedicação. Que possamos abraçar esses nossos irmãos mentalmente, visualizando eles recebendo toda esta ajuda, todos eles sendo amparados e recebendo seus tratamentos, sejam eles físicos, psíquicos ou espirituais. Que todos aqueles também que partiram e se encontram ainda
na erraticidade, necessitando de ajuda, que o grupo espiritual possa alcançá-los, encaminhá-los, ajudá-los. E é com essa gratidão que nós dizemos obrigado, Senhor, por ajudar esses nossos irmãos. Obrigado a toda a espiritualidade por esse trabalho de amor e de muita luz. E vibremos pelo nosso planeta, pela paz mundial, por todos os povos, povos estes que um dia, com certeza, estaremos unificados num só pensamento, da caridade, do amor, do cristianismo. Estamos trabalhando para que todos nós possamos ter esse pensamento de amor para com todos. Vibremos por todas as pessoas desse planeta que necessitam de ajuda, para os povos que se encontram em guerras e conflitos. Vibremos pelo nosso Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, para que esse nosso Brasil seja próspero e possa trazer a todos nós brasileiros e todos aqueles que habitam o nosso Brasil a paz e a alegria de viver nesse Brasil. Vibremos pelos profissionais da saúde que continuam trabalhando arduamente para recuperar vidas, para salvar vidas. A nossa gratidão a todas as pessoas empenhadas nesse trabalho árduo de amor. E assim pedimos aos benfeitores espirituais para que possam fluidificar as nossas águas que se encontram sobre a mesa e que nelas seja colocado o remédio que cada um de nós esteja necessitado. O remédio para os nossos males físicos ou emocionais. Que possamos encontrar a tranquilidade e a alegria de viver. Obrigado, Senhor, por esse momento de luz, por mais esse Evangelho em nosso lar. Que possamos juntos estar novamente, amanhã, para mais um encontro. Que assim seja, graças a Deus. E assim será. Então, meus amigos, esse foi o nosso encontro, momento de luz, o Evangelho à luz da doutrina espírita. E agora vamos aos nossos recados. Para quem está chegando agora, conhecendo o nosso encontro, Momentos de Luz, ele é realizado toda terça, quarta e aos sábados, às 20 horas. Sendo que de quarta-feira, a transmissão ela é feita diretamente da Fraternidade Espírita Irmã Maria. Então, para vocês que ainda não conhecem, estamos hoje aqui em nosso lar e amanhã é lá diretamente da Fraternidade Espírita Irmã Maria. E de sábado nós temos sempre um convidado especial, né? E agora nesse sábado nós teremos, deixa eu ver aqui, Maria Saboleski. Na quinta é Maria Saboleski, né? Vai ser a Laura Lins e o Jorge Masayuki nesse próximo sábado, tá bom? Então não percam a nossa convidada Laura Lins e Jorge Masayuki para Momentos de Luz do sábado. Quinta-feira nós temos a Hora Espírita, tá? Então é sempre convidados especiais com temas específicos. E aí sim, quinta-feira agora, às 20 horas, a nossa amiga Maria Saboleski, que vai trazer o tema A Caridade. Então não percam Maria Saboleski, quinta-feira, na Hora Espírita, tá bom? E não deixe de seguir aí o Genival Batista, o nosso teacher, toda segunda-feira, das 20 às 21h30, estudo do livro dos Médiuns, com Genival Batista. Você que quer aprender um pouco mais, conhecer mais profundamente, venha fazer o estudo com as lives do Genival Batista toda segunda-feira,
das 20 às 21h30. Tá bom? Então tá aí os nossos recados aqui com relação às atividades da casa. Lembrando que de sábado nós também já temos atendimento presencial. A Fraternidade Espírita está aberta toda quarta, a partir das 20 horas, né, com palestras públicas. E de sábado, a palestra inicia-se às 9 horas da manhã. Tá bom? Você que não conhece ainda, venha nos conhecer. Venha conhecer a Fraternidade de Irmã Maria. Fica aqui na Rua Solar dos Pinheiros, número 388, na Vila Industrial, Zona Leste de São Paulo. Bem divisa aqui com Santo André. Tá bom? Estaremos aguardando a sua visita e ficaremos felizes e honrados com a sua presença. Tá bom? E nós continuamos com a campanha de alimentos não perecíveis para a formação da cesta básica, onde nós temos plantões para arrecadação de alimentos toda segunda, quarta e sexta-feira, das 13 às 16 horas. E também fazemos o recebimento de quarta-feira à noite, quando a casa está aberta, a partir das 20 horas. Se você não pode vir durante o dia, vem à noite também. E de sábado, das 9 horas da manhã até às 5 horas da tarde, nós estaremos abertos também. Tá bom? Estamos em atividades lá na Fraternidade, então você pode também trazer as suas doações durante o dia no sábado também. Tá bom? Então, para quem mora aqui na região e quiser fazer a sua doação, mas não pode vir de segunda, de quarta, de sexta, assim, de outro dia, entre em contato conosco pelo nosso WhatsApp e a gente faz uma programação para fazer o atendimento com vocês, tá bom? Nosso WhatsApp é o 947586327, 947586327. Aí você entra em contato e faz o seu agendamento com o dia e o horário que fica melhor para você, tá certo? E aqueles que nos acompanham, está bem distante daqui, quer colaborar de alguma maneira, né? Nós também podemos receber as doações de dinheiro através do Banco Santander, agência 0229, a conta é 1300-1943, dígito 2, tá bom? Então aí você pode fazer a sua colaboração e depois manda o comprovante para nós pelo nosso WhatsApp, para a gente ter o controle desses valores para comprar os alimentos que estiverem faltando, tá bom? E a sacolinha de Natal já está sendo distribuída lá na Fraternidade. Quem tiver interesse, tá? Vocês podem entrar em contato com o telefone da Nívia, né? Que deve estar aparecendo aí para vocês, para que ela não está aparecendo. O Enio já me deu um toque que não está aparecendo, mas depois a gente coloca divulgado para vocês, tá bom? Para que vocês possam passar os dados que vocês estão interessados em colaborar de alguma maneira, e ela vai passar todinho as dicas como vocês devem fazer, tá bom? E essas crianças, em torno de 130, 140, é isso? 140. 140 crianças que são das famílias que são assistidas na nossa casa. Né? Todos os anos a gente faz uma festa bacana, mas esse ano vai ser uma coisa mais simples, né? E esperamos que o ano que vem, sim, a gente tira o atraso, não é verdade? Sim. E com mais crianças também. Tá bom? Então tá aí os nossos recados. Eu espero não ter esquecido nada. Tá? Se eu esqueci, depois a gente fala depois, né? Amanhã tem Amanhã tem mais. mais, a gente lembra Amanhã tem amanhã. mais. Tá bom? Ah, mas eu esqueci, sim. Você que ainda não se inscreveu no nosso canal, vai lá e se inscreva, tá bom? Deixa o seu like lá, deixa o seu comentário, fala onde você está comentando, né? Se gostou do nosso trabalho, do nosso evangelho, sugestões, tá bom? Vai lá, se inscreve, aciona o sininho para receber as notificações. É importante para a gente. E visita a nossa página no Facebook. Tá bom, gente? Então tá aí. Encerramos por hoje. E foi muito gostoso estar de volta aqui com vocês. Tá bom? Sim. Vamos encerrar? Vamos encerrar. Boa noite para você que está em casa. Que você tenha um bom sono, um bom descanso, né? Que você possa repor as suas energias para o maravilhoso dia de amanhã, tá bom? Gratidão pela sua companhia. Muito obrigado por estarmos com você dentro do seu lar. Um beijão a todos que nos acompanharam pelo Facebook e pelo YouTube. Pelo E amanhã a gente YouTube. está de volta com Isso vocês, tá mesmo. bom? Certo? Certo? Força, Força, união união e e amor. amor. Fua! Fua. Gratidão. Gratidão. Até amanhã.